Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu estarei mostrando 5 ativos que pareciam ser seguros, mas na prática são verdadeiras bombas. Bom, uns eu já tive no passado, né? Mas hoje eu não possuo mais, né? Porque eu acabei com pesquisas, né? Ali estudando a fundo cada ativo e descobri que não valia a pena, né? Porque existia muitos problemas nesses ativos, né? E eu vou estar mostrando aqui 5, né? Aqui para vocês, né? E não encare isso como uma recomendação de venda, né? Ou compras de ativos, tá ok? E esse é apenas um vídeo didático. Então vamos lá conhecer esses 5 ativos, né? Sem delongas. Vamos aqui para a tela do computador, né? Bom, o primeiro, né? Ele é meio que é um ativo que não era para ter problema, né? Mas não é ele não é o problema em si, né? É mais como ele foi configurado para ser, né? Porque renda fixa realmente não era para dar problema, né? Vamos se dizer, entre aspas, né? Seria o ativo TLT, né? Que é um Treasury de 20 anos, né? Ele é um 20 mais, né? É um Treasury de longo prazo, né? E como a maioria dos tesouros de longo prazo, eles existem diversos problemas, né? E um deles seria problemas com as taxas de juros, né? Eles sofrem muito com o problema da taxa de juros altas lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma verificada aqui sobre ele, aqui aqui no chat GPT, né? Vamos verificar aqui, ó. O que é o iShare 20+, né? 20+, que seria o TLT. O que seria? Ele é um ETF que investe em títulos do Tesouro dos Estados Unidos com vencimentos acima de 20 anos, né? Como eu disse, ele é um Treasury de longo prazo, né? Risco de crédito quase zero, né? Risco principal, juros. E a duração, que seria o longo prazo, né? Que seria de 0 a 20 anos. Por que muita gente diz que não é seguro, né? Uma pergunta aí. Sensibilidade extrema aos juros, né? Que eu já tinha mencionado antes. O TLT ele tem uma duração de 17 a 18 anos. A média ali é 20 anos. Quando a taxa de juros dos Estados Unidos está em mais 1%, né, esse ETF cai cerca de 17%. Ele sofre essa queda aí. Quando não há juros, quando há corte de juros nos Estados Unidos, esse ETF sobe cerca de 17%. Né? Só entre 2021 e 2023, cara, esse ETF, né, ele caiu mais de 40%, né, teve essa queda aí, e muita gente, cara, perdeu dinheiro. É estranho, cara, você falar que pessoas perderam dinheiro na renda fixa, mas isso acontece, gente, tá? Ainda mais quando esses tesouros de longo prazo, né, que eles têm muito problema com a taxa de juros, né, a, então tem todo esse problema, né, dele estar tendo toda essa volatilidade para baixo. Né. Ele não segura até o vencimento. Diferente de um bonde individual, né, você não leva o título até o fim, né, você pode estar vendendo ele antes, né. O ETF renova os papéis. Isso significa que não existe garantia de recuperar o principal no tempo. Rende pouco enquanto você espera, né? Você está lá esperando, deixa ele lá girando lá guardado por meses lá, não sei o que, pá. Aí você vai ver que ele não está rendendo aquilo que você espera, né?
O yield dele não compensa o risco, né? O que é yield? São os rendimentos, né? A volatilidade parecida com as ações, né? Retorno muitas vezes inferior ao S&P 500 no longo prazo, perde feio, né? Quando a inflação sobe, ou seja, cara, não invista no T, nesse ativo aqui. Não invista no TLT. Quando que, ó, ainda tem a parte boa aqui, cara, mas mesmo assim eu não indicaria, né? Quando o TLT faz sentido, expectativa clara de queda de juros, como teve agora em dezembro, né? Ele teve até uma leve subida, não muito. Se a gente ver aqui no gráfico aqui, ó, vamos lá no gráfico. Vamos puxar o gráfico de uma semana. Cadê dezembro? Que dia que foi o corte de juros, né? Foi dia 10, 9? Vamos puxar o mensal, né? Que é melhor. Aqui, ó. Bem no dia do corte, né? Ele teve essa vela verde aqui, ó. Dia 10, tá vendo aqui? Ele acompanhou as notícias do corte de juros. Teve corte de juros, ele deu essa pequena valorização, mas depois voltou a cair e voltou a subir, ou seja, está numa tendência de queda infinita, né? Vamos assim dizer, né? Então, esse foi o resumo ali desse Treasury, né, de 20 anos, que é o TLT. Não recomendaria, eu não recomendaria esse ativo para vocês, tá ok? Agora, cara, a gente vai entrar em um aqui que eu acho que a maioria não esperava, né, que ele seria, né, um ativo problemático. Não assim problemático, né? Ele perdeu como é que chama, cara? Ele perdeu os fundamentos. Esse ativo perdeu os fundamentos com o passar do tempo, porque surgiram novas empresas, né? Novos produtos que acabaram deixando ele para trás, né? Alguém chuta aí qual ativo que é? Vamos lá, vamos ver quem vai acertar. Até eu me surpreendi, cara, quando eu estava fazendo a pesquisa para fazer esse vídeo. Eu falei, caramba, velho, como assim, né? E não é só ele, cara. Tipo, os três que eu vou falar aqui, cara, vai pegar muita gente de surpresa aí. Um ainda até pra ver aí já, né? Mas vamos mostrar aqui esse primeiro aqui, cara, que é o ativo INTC. Alguém sabe o que é INTC? Olha lá, ó. Intel Corporation, cara. É a nossa velha Intel, né? Quem nunca teve um processador Intel, né? Um processador Intel, né? Eu fui muito fanboy da Intel, cara, por muitos e muitos anos aí. Desde a época ali do Pentium 4, eu sempre queria ter um Pentium 4, né? Na época lá em 2000 os anos 2000 ali, né? 2003, 2004, né? Quando ainda era muito caro você ter um desse em casa, né? Aí a gente optava por ter um Celeron, né? Que era mais barato, que era mais em conta, né? O dinheiro que o nosso pai e nossa mãe tinha. A gente acabava tendo que se arriscar mesmo com o Celeron, o famoso Celeron D. Celeron D, né? Como seria a pronúncia em inglês. Aí, por que, cara, que a Intel, tipo assim, que é um dos ativos mais famosos aqui que eu tô mostrando aqui, ele perdeu o seu sentido, né? Vamos colocar aqui, vocês vão ver o porquê. Aqui, ó. Intel, cara. Ótima pergunta. Isso acontece com quase todas as blue chips eternas, né? Aquelas que têm um nome, uma grande história ali no mundo da tecnologia, né? Que já tem toda uma trajetória, né? Isso acontece com muitas empresas dessas aí. Em algum momento, a Intel, a IBM e a Disney foram gigantes.
Continuam famosos até hoje, óbvio, né? Isso ninguém nega. Mas hoje ela tem os fundamentos frágeis por motivos diferentes. Vamos separar por empresa. Vamos começar com a Intel, que é o que a gente está vendo agora, né? A Intel perdeu a guerra tecnológica, né? Porque já foi boa. Ela dominava as CPUs, como eu já disse anteriormente. Quem nunca teve um processador Intel, né? Eu acho que, sei lá, 90% dos processadores dos anos 2000, ali, cara, era tudo Intel. A AMD foi vir um pouco depois, cara. Aí, mas antes disso, a Intel dominava, cara, com força esse mercado das CPUs, né? Por décadas, né? Ela tinha margens altíssimas, né? Moat tecnológico real, né? O que quebrou os fundamentos da Intel, né? O que fez ela perder esses fundamentos? Perda de liderança tecnológica, né? Atrasos crônicos em novos nós, de 7 milímetros e 5, aliás, de 7 nanômetros e 5 nanômetros. TSMC e Samsung dispararam na frente. Concorrência brutal aí, ó. Aí que entra a AMD, cara. A AMD praticamente tomou esse mercado aí com a linha Ryzen, né? Mas ela começou lá atrás com a linha FX, né? Eu lembro que era processadores muito problemáticos, né? Que eles aqueciam muito, né? A Apple saiu da Intel e agora ela fabrica os seus próprios processadores, né? Que seria a Apple Silicon, né? A Nvidia, velho, virou referência em data centers, né? Capex gigantesco, mais margens ruins, investimentos enormes em fábricas, retorno incerto, né? Fluxo de caixa pressionado, margens comprimidas, ROIC baixo, narrativa virou um turnaround arriscado. Ou seja, por mais que a Intel ali ela tem todo esse histórico aí, né, de que foi uma divisão ali da divisão, ó, foi uma empresa, né, de renome grande nos anos 90, nos anos 2000, né? Ela fez uma trajetória brilhante, né, cara? Mas hoje ela perdeu os fundamentos por pura concorrência, né? Que apareceu em empresas melhores. E ela foi acabando caindo. Não que ela caiu no esquecimento, cara. Ainda ela vende processadores bons, né? Mas a concorrência eu acho que aumentou, né, cara? Hoje em dia, várias empresas produzem, né? Microprocessadores, enfim. Fora que a capitalização de mercado, né, dela, tipo, acho que também não é um problema, mas ela não tem para onde crescer, assim, nesse sentido do que ela tem essas concorrentes, né, com uma capacidade maior até que ela, né, ela teria que ter alguma renovação, assim, cara, muito forte dentro da empresa para ela poder estar dando um salto maior, né. Eu acho que é isso que não vai ser fácil, óbvio, né, cara. Hoje, com essas gigantes aí no pé, cara, realmente não. Eu acho que ela não vai brilhar tanto como ela brilhou no passado, né? Pode até voltar, mas se isso acontecer, vai demorar pra caramba, né, cara? Ou seja, mais uma empresa que eu não recomendaria investir é mais por causa disso mesmo, tá? Intel. Agora outra, uma gigante dos anos 80, né? A famosa a IBM, né? International Business Machines, né? A IBM também é uma outra empresa que perdeu os fundamentos, né? Como aqui já diz, né? Olha lá. Porque já foi boa. Ela era líder absoluta em hardware, né? Software e serviços, né? And servers. Cliente corporativo cativo, receita previsível, né? Problema atual, crescimento estrutural fraco, né? Não tem muito para onde crescer, né, cara? A IBM, né? Já tá meio que tá desgastada, é uma empresa que se desgastou, né? Ela não teve grandes tipo novas invenções assim, né? Novas como as outras tiveram, né? Tipo
tipo, o surgimento das TPUs, né, novas criações dentro ali da inteligência artificial. Não vejo a IBM envolvida nisso até então, né? Receita praticamente estagnada há anos, né? A própria Red Hat, né, cara, aquela empresa, né, do software, né, licenciado do Linux, né, ajudou, mas não transformou a empresa. A parte de cloud deles da nuvem, né, perdeu para a AWS, a Azure e a GCP. Olha só, cara. Engenharia financeira. Buybacks e dividendos sustentam a ação, porém o negócio não acelera. Resultado baixo, crescimento, dependência de dividendos, valor barato que fica barato por décadas. Ou seja, uma empresa estagnada que não tem para onde é um caminho ali para se seguir, né? É meio que um futuro incerto, né? Mas não deixa de ser uma empresa grande, né? Que está buscando se recuperar. Não financeiramente, né? Mas é mais por esses itens aqui que eu falei, ok? Uma outra empresa também que eu não investiria. E a próxima, cara, é a Disney. Olha só, cara. Quem diria, né? A Disney, né? Que nos fascinou durante toda a nossa infância, né? Muitos aí cresceram vendo o VHS da Disney, né, cara? Mas vamos ver por que ela chegou nesse... Não no fundo do poço, né, cara? É uma empresa grande, né, cara? Não vai falir, né? Óbvio, né? Dificilmente ela é uma empresa que vai falir, assim, ainda não podia. Mas ela tem também, ela perdeu ali fundamentos também. Vamos ver aqui o porquê que a Disney, né, está no mesmo caminho dessas outras. Disney, né, é uma marca forte, modelo quebrado. Mas por que ela já foi boa? IPS imbatíveis, né? Marvel, Pixar, Star Wars, parques extremamente lucrativos, máquinas de monetização perfeita. Né? O que enfraqueceu os fundamentos da Disney? O streaming destruiu margens. A Disney, o Disney Plus, né? Ele cresce, mas dá muito prejuízo para a empresa, né? Igual a Globoplay, né? A Globoplay, ela tem muitos assinantes, assim, mas tipo assim, não é que ela tem muitos assinantes, ela tem um banco de dados enorme de várias pessoas cadastradas. Aí, o que a cúpula do Globoplay, eles soltam, né, tipo, eles colocam isso como se o número de cadastrados no Globoplay seria o número de assinantes, mas não é. Tipo assim, o número de assinantes deles são bem menores de quem está cadastrado. Até eu tenho cadastro na Globoplay, mas eu não assino, né? Eu assisto o canal aberto, né? Que é o canal livre, né? Seria a Globo local, assim, né? Ou seja, eu tenho uma conta lá, mas eu não sou um assinante, mas a minha conta ali dentro da Globoplay conta como se eu fosse um assinante para essa pesquisa deles, né? Uma pesquisa que só eles fazem essa pesquisa aí, né? Mas é uma empresa também que dá muito prejuízo para a Globo, né? Mas voltando aqui, é a mesma coisa que o Disney Plus dá margens negativas para a Disney, né? É aqui competição absurda, né? Com a própria Netflix, a Amazon e a Apple TV, né? Que no meu ver é muito melhor do que o Disney Plus, né? Eu não assino, mas eu particularmente prefiro, né, essas três últimas aqui, Netflix, Amazon e Apple TV. Endividamento alto. Aquisição da Fox pesou no balanço deles, né? Problemas criativos e de gestão, filmes caros, bilheterias fracas, ou seja, os caras eles produzem, eles gastam horrores para fazer um filme, né? Mas né, eles não têm aquele retorno que eles achavam que iriam ter fazendo essa produção caríssima, né?
Volatilidade na liderança, né? Algum problema interno com algum CEO, né? Com algum diretor, enfim. Resultado: margens piores, FCF instável, excelente marca e execução fraca, né? Então, essas são alguns fatores que não me fazem investir nessa empresa. Eu também não recomendaria, mas daí vai de cada um analisar esses fatos linha a linha, né, e ver se isso interessa para você como um investidor, né? Eu analiso tudo, cara, antes de entrar no ativo. Se eu ver algum probleminha assim, cara, eu já fico com o pé atrás. Eu posso até entrar, porque nesse último ativo aqui que eu vou mostrar, eu já tive ele na carteira, mas eu não tenho ele mais, tá? Vamos passar aqui para o próximo, então. Aí, ó, a BOTS. O que seria a BOTS? É um ETF que ele investe em robótica, né? Em setores da robótica e da inteligência artificial, né? Teve um tempo que eu já tive ele na carteira, mas eu não obtive ele por muito tempo. Se eu não me engano, eu fiquei com ele pouco mais de uns 6, 7 meses que eu fiquei com ele na carteira. Mas, tipo, ó, ele tá praticamente no mesmo valor, cara, que eu tava na época. É um ativo que não sobe tanto e também não cai tanto. Ele parece um bonde de um treasury de renda fixa, cara, porque ele não varia tanto de preço. Foi um dos fatores que me fez se desfazer dele, para mim fazer um rebalanceamento de carteira, né? E tá entrando em outros ativos, né? E esse, cara, é um dos problemas desses ETFs temáticos, né? Vamos aqui ver o porquê. Vamos colocar aqui bots, né? Aqui. O que é o bots? Olha lá, como eu falei, é um ETF temático, né? De robótica, né? O tema dele é robótica e inteligência artificial. Ele promete surfar o futuro, né? Aquelas promessas de empresas, né, que mexem com esse tipo de nicho, né? Parece exposto à revolução da inteligência artificial, mas a exposição real é outra história. Por que a Bots é uma armadilha? Não é um ETF de inteligência artificial de verdade, né? Grande parte da carteira desse ativo, né, possui robótica industrial, automação tradicional, né, pouca exposição aos verdadeiros vencedores da inteligência artificial, né, como Nvidia, Microsoft, Google e Amazon, né, o peso pequeno ou nem entram direito, né. Esse é o grande problema desses ETFs, né, porque tipo assim, eles investem mais, igual tá aqui no começo aqui, ó, em robótica industrial e automação tradicional, né, mas eles têm poucas exposições em empresas que realmente está no nicho da IA, que é a Nvidia, a Microsoft, tem a Broadcom também, a Google, a Amazon, enfim, essas empresas que todos já conhecem. A concentração perigosa em empresas fracas, muito peso em empresas japonesas e europeias maduras, ou seja, viu, essa cesta está exposto em empresas da Ásia e da Europa, né? O crescimento é baixo, né? E as margens apertadas, né? Performance decepcionante. Fica muito atrás do Nasdaq 100, perde para o S&P 500 no longo prazo, mesmo com o bom dia e o ETF não acompanha o hype, fica lateral por ano. Isso que eu falei, ó, mesmo que estava dando aqueles hypes lá, cara, da IA, tipo, esse ativo ele praticamente não saía do lugar, cara. Eu lembro que eu tive ele na carteira, cara, ele não saía do lugar. Ficava ali 35, 34, 33, 35. No máximo que eu vi ele chegar ali, que eu lembro, cara, assim, sei lá, 30, quase 40 ali. Assim, depois ele recuava e ficava naquele range ali, né? Não fazia muita coisa ali na minha carteira, não. Foi o que, tipo,
esse foi o que fez para mim sair dele. Falei, ah não, eu vou sair desse ativo aqui. Por isso que eu não recomendo ele e não tenho ele mais na carteira, beleza? Então, gente, essa foi os 5 ativos, né, que parece ser bons ativos, né, mas na verdade são armadilhas, né, que pode te pegar ali no pulo, né, e fazer você perder muita grana. Se ou você viu algum vídeo recomendando esses tipos de ativo, né, reveja bem, às vezes a pessoa está apontando para um outro tipo de análise, numa outra situação, mas a grosso modo, cara, seria ativos que realmente não compensaria a pessoa entrar, a não ser que fosse para o curto prazo, né? De repente aproveita alguma subida ali, faz um dinheiro e sai, né? Agora você pegar e carregar para o longo prazo, né? Eu não recomendaria você pegar esse tipo de ação e levar para o longo prazo, beleza? Um ativo, cara, que seria o contrário e melhor do que o TLT, seria o SGOV, né? Que o SGOV, ele é um ativo é um treasury de 3 meses, né? Ou seja, você perde menos dinheiro e o yield dele é bem maior do que o do TLT. Ok? Só uma OBS ali, né? Que eu esqueci de falar pro TLT, ok? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido, né? Agora eu vou dar uma descansada, que já são 1h56 da manhã, né? E até o próximo vídeo, bons investimentos a todos, tenham todos um bom domingo, né? E que a semana comece boa para todos nós, né? Fica aí a dica de hoje. Abraço a todos e